Olá, sejam bem-vindos a todos hoje para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Que possamos iniciar essa sessão com a palavra de Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, o item 59. Jesus é tão bondoso e tão previdente que deu para nós a figura do anjo guardião, que estará ao nosso lado, conduzindo-nos, esperando-nos, já que estamos tão distante de Jesus. O Mestre colocou alguém entre ele e nós. Desta forma, não poderemos alegar que estamos distantes de Jesus, uma vez que temos alguém que nos ouça, leve até ele as nossas preces e traga dele a resposta de que necessitamos. Então, com essas doces palavras de Antônio de Aquino, né? Vamos então fazer a nossa prece para que possamos dar por iniciado o estudo de hoje. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, com a presença amiga do nosso querido irmão Clarence, o benfeitor da nossa casa, que nos ampara, nos fortalece e nos dá sempre a oportunidade do trabalho e do estudo. Obrigado, Senhor, também pela reunião que hoje, mesmo virtual, estamos mantendo de forma a harmonizar os nossos corações, os nossos sentimentos e pedimos, Senhor, o amparo e a sustentação do alto para que possamos nos manter firme no caminho do bem. Que os bons espíritos envolvam a cada coração, Senhor, nesse instante e que Deus, nosso Pai, nos dê a permissão para darmos por iniciado o estudo de hoje. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos finalizando a terceira parte, nós estamos no capítulo 12 da Perfeição Moral. Portanto, nós vamos finalizar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Então, para que a gente possa entender melhor, né, esse capítulo, né, essa terceira parte, a gente precisa entender de alguns itens que nós vamos estudar a partir de agora, que são as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Então, gradativamente, né, ao passar ao longo das semanas, nós vamos estudando esses itens e hoje nós vamos estudar as virtudes e os vícios. Tão importante que a gente saiba identificar tanto as virtudes quanto os vícios, mesmo que a gente ainda não tenha tanta facilidade, né, de ter esse conhecimento sobre nós mesmos. Por quê? Porque a partir do instante que eu tenho conhecimento do que eu sou capaz de fazer enquanto espírito encarnado, eu vou traçar para mim um alvo a ser cumprido ainda nessa encarnação, porque eu já tenho conhecimento desde o início do estudo do Livro dos Espíritos, né, que é um encadeamento de ideias, onde nós estudamos o macrocosmos, da onde eu vim, para onde eu vou, quais são os planetas, como se comporta o universo, como foi criado, como Deus agiu para nos dar todos esses benefícios, né? E depois, na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós estudamos também toda essa correlação entre o mundo físico, no qual nós fazemos parte hoje, e o mundo espiritual, no qual nós já fizemos parte inúmeras vezes e também vamos retornar à pátria espiritual em algum momento. E a terceira parte do Livro dos Espíritos, ela é composta das leis morais, nas quais nós estamos inseridos, fazemos parte dela e precisamos saber usá-las, porque senão a gente usa a lei e muitas vezes não sabemos como a lei está agindo na nossa vida cotidiana. E isso é muito interessante porque, finalizando esse item, né, esse parágrafo aqui da perfeição moral, principalmente no finzinho, quando ele fala do conhecimento de si mesmo, a gente vai ver a importância da gente entender quais os componentes existentes dentro do espírito, para que a gente possa desenvolver o conhecimento e, a partir de então, fazer escolhas benéficas ao nosso espírito imortal. Porque só o conhecimento, né,
embasado esse conhecimento na doutrina espírita, é que a gente vai conseguir fazer escolhas melhores. E a partir daí, a gente vai desenvolver as nossas virtudes. E aí a gente começa a identificar os nossos vícios e aí a gente vai aproveitar esse conhecimento e se utilizando para que as virtudes sejam maiores e mais amplas e mais fáceis de ser elaboradas no nosso dia a dia. Então, a gente vê aqui no primeiro questionamento que Kardec faz aos espíritos, ele pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? E aí os espíritos respondem: todas as virtudes têm um mérito próprio. Por quê? Todas indicam progresso na senda do bem. Então, todas as virtudes, elas indicam progresso. Agora, qual é o progresso que eu estou fazendo quando eu identifico essa virtude em mim? É isso que nós temos que buscar nessas respostas que os espíritos vão nos dando. Porque ele fala assim: a virtude é sempre uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, quando eu identifico uma virtude, eu também automaticamente, eu vou fazendo o quê? Eu vou freando o meu vício. Eu vou freando o agir no mal. Eu vou retardando o meu comportamento nocivo. E isso é muito bom, porque vai representar um progresso do espírito, mas também como ele fala aqui. Porém, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. As mais meritórias é que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, portanto, quando eu passo a ter um comportamento onde eu não tenho mais o interesse pessoal nas minhas ações, e sim no interesse de ajudar o próximo, eu passo a ser mais caridoso e faço a caridade desinteressada. Porém, meus irmãos, ainda estamos longe disso, ainda temos muitas dificuldades em relação a isso. Porém, o caminho que os espíritos já estão nos dando é esse: identifique a sua atitude, identifique a sua ação, veja o que realmente você está fazendo, para que não seja somente do seu interesse pessoal, e a partir de então você vai desenvolver essa caridade desinteressada. E aí eu trouxe um exemplo muito bacana, que eu gosto sempre de lembrar, e foi muito interessante, porque quando eu comecei a pesquisar algo para o estudo, imediatamente me veio a lembrança de Dr. Bezerra de Menezes, em diversas situações da qual ele sempre fez parte do meu conhecimento, né, de trazer os trabalhos dos encontros, que eu trabalhava com as crianças na infância, e a gente sempre trabalhou casos onde Dr. Bezerra de Menezes, ele era simples no seu tratar com o outro, mas através da sua simplicidade ele conseguia passar muito amor, muito carinho. Ele realmente era um espírito que nos deixou como exemplo, né, na sua vida encarnada, de como agir de forma caridosa e sem interesse pessoal. Porque ele foi capaz de promover o bem simplesmente com um abraço, como tem um caso aqui num livro, que é os Lindos Casos de Dr. Bezerra de Menezes, que é um livro muito interessante, onde são diversas passagens da sua vida, né, onde ele consegue fazer o bem simplesmente com um abraço, como ele vem contando aqui no caso 66. Um abraço em nome da Virgem faz maravilha. Então ele estava lá, né, na Avenida Passos, onde ele estava numa noite de terça-feira, no mês de junho, onde ele estava fazendo uma palestra, e ao final da palestra ele atendia ainda algumas pessoas. E aí, ele descendo a escadaria lá da Federação, que hoje é onde se encontra a Federação Espírita, ele encontrou um irmão em desalinho, estava muito triste, muito perturbado, e ele levou aquele irmão para um canto e ouviu ali ouviu ali todo o seu desabafo,
toda a necessidade que ele tinha naquele momento de falar, que ele estava desempregado, que a sua família estava doente, e ele mesmo estava faminto e com um pouco de febre. E ele pediu auxílio ao doutor Bezerra de Menezes. Naquele instante, o doutor Bezerra de Menezes colocou a mão no bolso e, meu Deus, e falou: gente, eu não tenho nada que eu possa dar a esse meu irmão material. Não tenho. Ele já tinha doado o seu anel de formatura, que hoje em dia não faz muito efeito, o anel de formatura, mas naquele tempo era algo que nem que era não somente, né, uma lembrança da sua formatura, de toda a sua trajetória, né, porque ele era um médico, então aquele anel representava muito, mas também afetivo, né? Porque você tem um anel de formatura e aquilo ele guardava afetivamente. Mas no momento de dificuldade ele doou seu anel, ele não pensou duas vezes. Se eu, com o meu anel, eu posso comprar alimentos para alguém, é isso que eu vou fazer. E em algum momento ele doou seu anel também para um paciente que necessitava. E naquele instante que ele estava ali atendendo um assistido, e ele percebeu que ele não tinha mais nada material para dar, ele levou seu pensamento à Virgem Santa e naquele instante ele pediu auxílio. O que eu faço? Numa prece muda, porque ele estava ali ouvindo, né, o companheiro, e ele não sabia o que fazer. E aí veio a intuição dele dar um abraço. Ele falou: vou lhe dar um abraço porque é a única coisa que eu posso fazer nesse instante. E aí ele dá aquele abraço afetuoso, demorado, e que com certeza foi passado ali uma energia benéfica àquele irmão. E ao término desse abraço ele falou: olha, vá para casa, dê esse mesmo abraço na sua esposa e nos seus filhos e façam uma prece juntos. E o companheiro fez isso imediatamente, foi para casa. Passado uma semana, após, né, a palestra lá à noite na federação, na casa de Ismael, ele desce a escada e no pé da escada, no mesmo lugar, no mesmo horário, estava um rapaz a esperar. E aí aquele rapaz pede a doutor Bezerra de Menezes um tempinho e conta a ele o que aconteceu após o abraço. Ele foi para casa, fez como o doutor Bezerra falou, levou aquele abraço afetuoso à sua família, a seus filhos, que também, no mesma noite, rezaram, fizeram uma prece à Virgem, pois eles tinham também grande apreço pela Virgem Maria, e naquele instante eles foram dormir se sentindo alimentados. No acordar, eles já não mais sentiram aquela sensação de cansaço, de febre, de corpo dolorido. E, passado alguns instantes do amanhecer, ele também conseguiu um emprego. E aí ele volta para contar isso a doutor Bezerra de Menezes. Então é tão bonito, né, quando a gente vê casos como esse do doutor Bezerra de Menezes, que quando ele não tem mais o que fazer para ajudar o próximo materialmente, ele se utiliza das suas vibrações de amor, das suas vibrações amorosas, das suas mais sublimes pensamento para ajudar o próximo, que é a questão 894 do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, né? Como o Kardec pergunta assim: há pessoas que fazem bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos? E aí Kardec vai respondendo, né? Kardec continua, mas é interessante que a gente pare nesse ponto. Porque Dr. Bezerra de Menezes, ele se enquadra nesse ponto do questionamento. Porque ele faz o bem, né, sem sentimento algum de oposição. Ele faz o bem pelo bem. E aí Kardec continua perguntando: terão tanto mérito quantos que se veem na contingência da luta contra a natureza, de que lhe é própria a vencer? E a vencem? Então, na verdade, Dr. Bezerra de Menezes se encaixa nesse primeiro questionamento, que fazem o bem pelo bem, são aqueles espíritos que são raros dentro da nossa sociedade, que conseguem fazer o bem simplesmente pelo bem, nada se opõe, nada consegue fazer oposição a ele para que ele possa fazer o bem. Porém, existem aqueles que ainda têm dificuldade de fazer o bem. Porém, esses espíritos, né, que hoje ele nos deixou de legado,
algumas experiências da qual ele passou e são lembrados nesses livros, no qual eu citei aqui, Lindos Casos de Dr. Bezerra de Menezes, no qual ele consegue, através de um abraço, passar todo o seu sentimento de amor e bondade, mas não somente isso, ele inspira o companheiro a fazer o mesmo. Portanto, o companheiro ainda tem dificuldade de fazer o bem. Mas em algum momento da sua trajetória, ele deu o pontapé inicial de como fazer o bem, porque ele foi para casa, ele não titubeou nas falas de Dr. Bezerra de Menezes, ele confiou, não, eu vou para casa porque tudo que Dr. Bezerra de Menezes pediu para que eu faça, eu vou fazer. E ele fez, ele confiou, ele teve fé acima de tudo, né? Ele não simplesmente, vou para casa e vou fazer porque Dr. Bezerra me falou. Não, ele teve fé. A fé dele foi uma fé robusta, consciente, porque ele sabia o que fazer e se utilizou dessa consciência para ajudar a esposa e os filhos adoecidos. Então a gente vai percebendo que a luta ela é diária para a conquista do bem, porém nós não podemos desprezar momento nenhum. A gente vê esse companheiro aqui com o Dr. Bezerra de Menezes, ele poderia se deixar levar pelo desespero. Nossa, eu fui pedir ajuda a Dr. Bezerra de Menezes, ele não me deu nada. Ele não me ofertou nada material, que era o que eu precisava no momento. Eu precisava de remédio, eu precisava de alimento, porque eu estava faminto e doente. E eu não consegui nada disso. Mas a fé desse companheiro que falou, não, eu vou para casa e é isso que eu vou fazer, foi muito maior do que qualquer coisa material. E aí a gente vê que Dr. Bezerra de Menezes nos deixa essa inspiração para fazer o bem. Que não é fácil fazer o bem, não é fácil, porque ter uma atitude como essa, você tem que ter uma cota de amor muito grande para conseguir passar para o outro e fazer com que o outro passe adiante. Olha que coisa mais linda de exemplo que o Dr. Bezerra passa para nós. E aí ele vai falando, só não tem que lutar aqueles que, a resposta dos espíritos, só não tem que lutar aqueles em que há o progresso realizado. Então, todos nós estamos na luta, dos nossos vícios para a conquista das virtudes. Nós ainda não chegamos à totalidade de um progresso moral. Nós estamos no caminho, mas nós temos o dever de aproveitar todas as oportunidades que nos são ofertadas. Nós, no momento, estamos vivendo aí uma dificuldade material, onde quantas pessoas surgiram, e a gente tem consciência disso, porque a nossa casa sempre ofertou oportunidades de trabalho no bem, mas a gente percebe que a humanidade, diante da dificuldade toda que nós estamos passando no momento, também surgiram muitas situações onde o bem prevaleceu. Pessoas, a sociedade civil se juntou diante de uma pandemia, várias entidades resolveram fazer doações físicas de material, alimentos e roupas e tudo que foi necessário para esse momento de dificuldade do planeta. Todos se movimentaram. Muitos ficaram sensibilizados. Então, nós precisamos também identificar o momento no qual nós estamos passando, que, como ele fala aqui, os espíritos, nós precisamos lutar. E quando nós temos essa oportunidade de fazer o bem, como ele fala aqui na questão 995, ele fala que nós precisamos ultrapassar os interesses pessoais, porque a nossa dificuldade de fazer o bem, de utilizar as nossas virtudes em prol do outro, está no interesse pessoal. Quais são os interesses que eu tenho quando eu estou estendendo a mão para o outro? Eu quero ser reconhecida, eu quero fazer parte do rol das pessoas boazinhas, mas que tem apenas o rótulo. Então, é identificar aí essa caminhada e tentar tirar proveito, sim, de somente fazer o bem. E continuar essa trajetória, porque um dia nós chegaremos lá. Chegaremos, sim, a ser espíritos perfeitos, mas precisamos dar esse start, E aí ele fala que a maior dificuldade hoje encontrada no nosso meio material
né, encarnado, é o apego às coisas materiais. Então, quando eu tenho um apego material muito maior do que o de ajudar o próximo, eu tenho que parar, refletir, ver quais os caminhos que eu preciso tomar para modificar essas minhas atitudes. Porque, sabendo, conhecedora, tá? Nós somos conhecedores de todo esse trajeto que o espírito faz. Nós sabemos que ao sair do corpo físico, definitivamente, né, ao desencarnarmos desse momento que nós estamos, nós não vamos levar nada material e somente levaremos tudo aquilo que fizemos ao nosso próximo, né, as nossas virtudes, e aí cabe a gente refletir qual é o papel que eu estou cumprindo dentro da sociedade encarnada. Qual é o meu dever? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Quais são as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que eu possa, de fato, contribuir, como foi o Dr. Bezerra de Menezes, que teve a oportunidade de fazer o bem, em diversos momentos da sua vida, ele fez. Ele fez materialmente e também emocionalmente. Às vezes a gente fala, nossa, é tão difícil fazer o bem, eu não tenho como ajudar materialmente. E aí surgiram diversas oportunidades, né, de ajudar de uma forma até inusitada. Como, por exemplo, também teve um caso que aconteceu de um asilo de idosos, né, de um abrigo de idosas, onde elas pediam que as pessoas ligassem para cada idosa e deixassem uma mensagem de carinho e amor. Gente, choveu de mensagem. Olha que coisa interessante. Não pediram nada material, porque elas estavam abastecidas, elas tinham fornecedores, nada material era necessário naquele momento, mas o afeto que as idosas recebiam com as visitas foi suspensas devido à pandemia, e as idosas ficaram carentes, muitas se sentiram rejeitadas, e aí a coordenação teve a ideia de pedir, vamos pedir que todos mandem mensagens através dos recursos tecnológicos que nós possuímos hoje, para que elas possam se sentir um pouco mais felizes e tranquilas com tudo que está acontecendo. Gente, choveu de mensagens. Depois eu fui lá procurar saber como é que fazia, como é que deixava de fazer, e eles pediam até que a gente gravasse e enviasse, que um dia, um momento, iam chegar lá nas idosas, mas que choveu de gente querendo colaborar. Então, não pediram nada material, você só tinha que doar boas palavras, sentimento, né? Um sentimento de força, de carinho, de que tudo ia dar certo, e muitas pessoas se colocaram à disposição para fazer isso. Então a gente percebe que nós já estamos nesse caminho, né, de levar o bem ao próximo e de entender como fazer isso, que não é só a parte material, no qual nós ainda somos muito apegados, como os próprios espíritos e a nota de Kardec vem falando aqui para nós. Nós ainda somos muito apegados a toda essa estrutura material. Porém, nós precisamos nos desvencilhar desse apego, né? Trabalhar aí a nossa caridade dentro dos nossos corações, para que a gente possa entender que todos os recursos materiais que nos são dados, eles foram dados por Deus para que a gente possa enxugar lágrimas, para que a gente possa colaborar com o outro, porque a gente vai ter que, no futuro, prestar conta do que nos foi dado. Então, se eu tenho condições financeiras para ajudar o próximo e eu não o faço, eu vou ter que prestar conta desses recursos materiais que eu não me utilizei de uma forma correta. Então, para que a gente tenha clareza de tudo isso, a gente precisa amadurecer. E para que a gente amadureça, a gente precisa dar importância a todo o conhecimento doutrinário que nós já estamos adquirindo, se utilizar dele, refletir, ter um pouco mais de tranquilidade com a leitura, para que a gente vá, aos poucos, introduzindo esse conhecimento e se utilizando dele. Porque, como ele fala aqui na questão 896, como ele fala, gente, existem muitas pessoas que têm
ainda o recurso material e não se utilizam dele corretamente. Eles não se utilizam desse recurso para ajudar o próximo, como ele fala aqui, que eles não têm interesse de ajudar, porque eles talvez nem tenham sido sensibilizados que tenham que fazer algo com toda essa oportunidade material que eles têm. E aí os espíritos respondem lá no finalzinho da questão, né, que eles falam aqui para a gente, né, a riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada como um cofre, num cofre forte. Então, a riqueza não é para ser guardada, ela é para ser distribuída. E aí ele fala, representa um depósito de que uns e outros terão que prestar conta, porque terão que responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancados com o dinheiro e que não deram àqueles que precisavam. Então, todos aqueles que têm um recurso material e que não se utilizam desse recurso de uma forma a ajudar o próximo, eles também vão ter que prestar conta, porque o uso da inteligência é muito importante nesse momento. Por isso eu falei, o que nós estamos fazendo desses recursos de inteligência que nós temos e o que nós vamos fazer para o bem. Esse é o ponto central que nós precisamos colocar nas nossas vidas. O que eu posso fazer para ajudar o próximo? E aí, para a gente finalizar, né, o nosso estudo de hoje, a gente começa a perceber a importância que os espíritos vêm trazendo para nós, da gente sempre fazer o bem, independente do que nós aí estamos sentindo ou não. A caminhada é longa, é difícil mesmo a gente chegar ao ponto de Dr. Bezerra de Menezes, de doar simplesmente um abraço e fazer um efeito maravilhoso na vida das pessoas. Mas o caminho é esse. O caminho de fazer o bem é olhar para si, identificar as virtudes que nós já possuímos, identificar os nossos vícios para que possamos combatê-lo. E aí também tem uma mensagem muito linda nesse livro, né, dos lindos casos de Dr. Bezerra de Menezes, onde o autor fala de Dr. Bezerra de Menezes de uma forma muito linda, que eu queria deixar aqui para finalizar o nosso encontro, porque no dia 29, que nós estamos hoje passando, né, a palestra, é comemorado o aniversário de Dr. Bezerra de Menezes. E aí ele fala assim, o autor do livro: o Kardec brasileiro possuía, quando na Terra e agora na espiritualidade, flores no coração, isto é, gesto de gentileza e de solidariedade, amor sincero pelo seu próximo, sorrindo, animava, olhando, afagava, abraçando, curava, falando, esclarecia e confortava, orando, produzia milagres. Sabia ser solidário, afável, bondoso, humilde, tolerante, abnegado, crente sincero, e auxiliava seu irmão na hora necessária. Sabia renunciar às glórias do mundo, ser simples de coração, encontrando Jesus nos irmãos de toda parte, motivo porque Jesus o tornou como companheiro para todo sempre. Flores no coração, felizes os que têm, tornando-lhes irmãos que nos leem. Esforcemo-nos para tê-las, imitando Bezerra de Menezes, que deixou, por isso, entre nós, o perfume das flores do seu coração grandioso. Então, com essas palavras, né, do autor, onde ele fala de como o Dr. Bezerra de Menezes se comportava e pedindo que nós também possamos ter flores no coração, imitando o Dr. Bezerra de Menezes, que possamos fazer de fato a diferença na vida daqueles do qual
fazem a caminhada junto conosco, que possamos ser flores no coração, ter flores no coração e ofertar essas flores a quem quer que passe pela nossa vida cotidiana e na nossa caminhada terrena. Que os bons espíritos envolvam a cada um de nós, agora e sempre, graças a Deus. E assim, meus irmãos, para finalizar, o nosso estudo, que possamos agora mentalizar a figura do nosso querido Mestre Jesus, para finalizarmos com uma prece. Senhor Jesus, querido amigo, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, para darmos continuidade ao estudo, Senhor, que tanto facilita a nossa vida de espírito imortal. Que possamos, Senhor, envolvidos nessa vibração amorosa, de pacificação, entender cada vez mais o que a doutrina dos Espíritos nos traz. Que os bons Espíritos envolvam a cada coração, que os bons amigos permaneçam junto a nós. E assim, então, pedimos a Deus nosso Pai a permissão para darmos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus.